Então, o livro de Êxodo, ou o livro de Shemot é o nome do livro de Êxodo em hebraico. Podeis ficar sentados? Ele conta a história de Moisés conversando com Deus. E vai dizer o seguinte: para mim, essa é uma das passagens mais importantes que tem dentro da Escritura Sagrada, porque através dessa palavra, através desse acontecimento, foi o que marcou a presença de Deus dentro do templo e dentro das instituições que hoje nós chamamos de igrejas. Quando o Espírito de Deus opera, foi por causa dessa conversa de Moisés com o próprio Deus. E foi assim essa conversa: o Eterno não irá no meio do povo de Israel. É o título. E diz o seguinte: disse mais o Eterno a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei a terra. Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os reveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não irei junto de vocês, não subirei no meio de ti, porque é um povo de dura cerviz, para que eu não venha consumir vocês no meio do caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, pois o Eterno tinha dito a Moisés: diz ao povo de Israel estas palavras: és um povo de dura cerviz. Se eu for por um momento junto de vocês nessa caminhada, eu consumirei todos vocês. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que hei de fazer nos próximos dias. Então os filhos de Israel se despojaram de todos os seus atavios, ao pé do monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Todo-Poderoso saía à tenda da congregação que estava fora do arraial de Israel. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava de pé, cada um à porta de sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Eterno falava com Moisés face a face. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava cada um à porta da sua tenda, e falava ao Todo-Poderoso a Moisés face a face, como qualquer fala com um amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Esse aqui é o primeiro momento. O que leva Moisés a falar com Deus? O pecado coletivo do bezerro de ouro. Vocês já ouviram falar do bezerro de ouro? O que representa o bezerro de ouro? Representa a vaidade? Tudo que nos afasta de Deus. Quando no dia de Pentecoste, dia de Shavuot de Pentecoste, foi o dia que Deus separou para dar a Bíblia, a Torá, a lei para o povo de Israel. Naquele dia Deus chegou de madrugada e a glória dele tomou todo o monte. Você pode imaginar o Monte Sinai, aquelas nuvens negras todas em volta lá do monte, trovejando, parecendo que ia cair uma pancada d'água e não caía. Foi assim. E Deus estava no meio do monte e a majestade dele se manifestava. E todo o povo que se purificou 3 dias estava ali presente para ver e temeram a presença de Deus. E quando Deus começou a falar na parte da manhã, na terceira hora do dia, quando ele começa a conversar com o povo, fazer um diálogo interativo, que aquilo durou um dia, chega um momento do dia que ele vai falar para Moisés e agora vai exigir que o povo escute Deus falando. E diz que todo o povo de Israel e todos os povos que se encontravam com Israel no Egito, que saíram do Egito, Israel não saiu sozinho,
saiu com 70 povos. Muita gente foi naquela caravana rumo à terra prometida. Mas nem todos prosseguiram até a terra da promessa, porque voltaram para os seus ídolos. Mas ali naquele momento, 50 dias após a saída do Egito, estavam todos ali no pé do Horebe, do Monte Sinai. E nessa hora que Deus vai falar com o povo fica com medo. Todo mundo ficou com medo e falaram: Moisés, pede ele para parar, por favor, porque se continuar desse jeito, essa ressonância, essa força, nós vamos morrer. Deus estava tentando falar para o povo ali: olha, vocês não vão precisar de um intercessor, porque eu vou falar com vocês pessoalmente, e vocês não vão precisar mais de um intermediário. Aquele que me chamar, eu vou me relacionar pessoalmente com ele. E assim foi Moisés e o povo. E o que vai acontecer? O povo vai rejeitar a voz do Todo-Poderoso. O povo vai rejeitar o Todo-Poderoso. E Deus fala para Moisés: olha, você está sendo testemunha. Está sendo testemunha que eles não querem me ouvir, não querem relacionamento comigo íntimo. E ele vai falar: Moisés, sobe, vem para cá, vem conversar comigo, vem ficar comigo. E Moisés se despede da família de todos e ele vai subir para o monte sem nenhuma reserva de água, de pão, de qualquer alimento. Vai pegar Josué, vamos abençoar Josué, sobe. Vamos entrar na nuvem da glória. E quando eles passam dentro da atividade vulcânica que tinha no Sinai, e eles vão para o topo. Mas quando eles entram na nuvem, eles deixam de ser um ser humano comum, porque ninguém conseguia passar dentro da atividade vulcânica e ficar vivo com tamanha magnitude do fogo, com tamanha temperatura. Só que eles dois iam com as suas vestes, eles estavam com vestes de gala, porque no dia que Deus reuniu eles não estavam com qualquer roupa. As mulheres israelitas andavam com brincos, com enfeites, com ouro, com prata e com todos os tipos de elemento que embelezasse ela naquele tempo. Todo mundo ali parecia que estava num casamento, e era um casamento. Só que Moisés e Josué sobem. Eles subiram, mas não tinha data para descer. Sabe o que isso quer dizer para você? Quando você entra na presença de Deus, você não pode entrar na presença de Deus apressado. Você tem que deixar Deus fazer o tempo. Mas o curioso é que Moisés foi para um local, presbítero, que não tinha tempo. Pastor Elias, esse Deus não tem tempo. Ele habita, não tem tempo, ele podia ficar lá 40 anos, 10 anos, que não vai fazer diferença. E ali, Moisés vai ficar 40 dias naquele monte, na presença de Deus, e os carnais, aqueles que não se encontravam no espírito, o que vai acontecer? Criançada, vamos ficar sentadinhas aí. Aqueles que não estavam no espírito ficaram na dúvida: será que ele está vivo? E eles olharam para o monte e viram a majestade de Deus, a glória de Deus estacionada, e mesmo assim eles continuavam incrédulos. No nosso meio, hoje, eu digo nosso meio a nível nacional, tem pessoas que estão vendo a glória de Deus constantemente, mas não está fazendo por causa, não está nem aí para ela. Deus pode descer, pode se materializar, falar com o cidadão que não está nem aí. E aí o povo via. Qual era o sinal da vida de Moisés? A integridade física de Moisés era a glória de Deus que estava permanente no monte. Só que ele levantou um assunto: Moisés está morto. Moisés está morto porque ele está lá 40 dias e ele está sem comida, sem bebida. Vamos embora, gente. E ali foi fomentado no meio daquela situação, os egípcios falaram: nós precisamos de um Deus para nos guiar. E ali, o líder, que era Arão, que é o futuro sacerdote, ia até ele e falava para ele: olha, nós precisamos de um Deus para nos guiar. Gente, cuidado com a conversa aí. Para representar o Hashem que nos tirou da terra da escravidão. Aí sabe o que vai acontecer? O povo, em sua sabedoria, vai falar para Arão: Arão, na ausência de Moisés, você é o líder. Dê a ordem para que venhamos criar um Deus
que a gente possa fazer um Deus fundido no ouro e ele possa nos guiar. E Arão fez um voto com eles, falou: olha, se Moisés não voltar até tal dia, e ele foi enrolando, ganhando tempo, mas chega num determinado momento que ele não consegue mais fazer trato. Passa o tempo e ele agora vai ter que cumprir com o que ele prometeu, porque ele achava que Moisés voltaria no tempo determinado. E como não voltou, ele pegou aqueles brincos, aquele ouro daquelas mulheres, daqueles homens, diz que ele pega um caldeirão e vai jogar aquele ouro no caldeirão e ele vai botar, e diz que ele mesmo vai fazer a fundição do bezerro de ouro. Em hebraico se dá o nome de Eger Zahav. Eger, bezerro, Zahav quer dizer ouro. O bezerro de ouro está fundido e ele seca e é apresentado ele grande num altar bem grande para o povo. E quando Deus ele vê aquela saudação, aquele primeiro culto de profanação do bezerro de ouro, ele vai falar para Moisés, vai tirar Moisés da santidade. Agora Deus vai tirar Moisés da santidade. Sabe por quê? Porque Deus às vezes tira você da santidade que você está para você ver a profanação do povo, para que você seja testemunha. Aí ele vai falar para ele o seguinte: olha, desce que o teu povo profanou. Ué, mas antes não era o povo do Eterno? Quando o povo pecava, agora ele fala: o povo não é meu, porque agora eu estou irado. O povo é teu, vai lá e desce e fala com o teu povo. E ali Moisés desce, como já é de nosso conhecimento, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Sabe por que ele quebra aquelas 2 tábuas? Vocês têm ideia? Porque quando um homem se casava com uma mulher no passado, não havia esse casamento de cartório, nem religioso. Eu sou o pai e querem casar com a minha filha, eu vou receber o dote da minha filha e vou assinar um contrato numa argila, que era uma plaquinha de argila, e vou dar para o esposo da minha filha e falar: toma, agora você está casado com ela. Ele botava dentro de uma bolsinha e protegia aquilo ali com unhas e dentes. Jacó, quando se casou, Labão assinou aquele contrato para ele de imediato. E ele foi com aquela forja dele, aquela bolsinha dele, na hora da dança lá, ele estava todo feliz, mas doido para ir embora logo, com medo de embebedar, de cair e quebrar, e ele não poder levar. Aí ele levou a mulher errada e depois teve que assinar outro contrato de imediato para ganhar outra noiva. E Moisés, sabendo que se ele entrasse no arraial com as tábuas na mão, Israel estava recebendo e todo mundo deveria ser morto por causa do adultério. Mas se a tábua fosse quebrada antes que o noivo entrasse na casa, ele rompia o contrato, tinha que fazer um outro contrato para que viesse selar aquela união. Era assim que funcionava. Por isso ele quebra. Só que as 2 tábuas que Moisés quebrou, elas eram as tábuas escritas por Deus. O Eterno deu aquelas 2 tábuas, ele mesmo a fez e entregou a Moisés. Só que agora Moisés vai receber as novas, Deus vai falar para ele: você vai trazer agora tábuas novas, você vai pegar pedra, você vai punir as pedras, vai preparar, tu vai trazer ela para mim escrever da mesma forma que eu escrevi nas primeiras que você quebrou. Só que antes disso, Moisés ainda vai subir no monte, meu irmão. Sabe para quê? Porque Deus estava irado com o povo. E ali Moisés ele fala com Deus. Deus fala para ele: olha, nosso momento final chegou aqui, Moisés. Pega esse povo, que eu fiz aliança com os pais dele, com Abraão, com Isaac, com Jacó, faz eles subirem daqui e vocês vão até comprometido. Eu vou enviar um anjo no meio de vocês. Esse anjo, ele não é muito de conversa, ele não vai tolerar muita coisa, mas ele vai garantir para vocês um terreno, vai acabar com todos os nossos inimigos e vocês entrarão na terra que eu prometi, mas eu não irei no meio de vocês, porque é um povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Alguém tem ideia do que é dura cerviz? A cerviz é isso aqui, ó. Quando a gente quer pegar e não vem, meu bisavô falava: povo de dura cerviz. Ele sempre falava para a minha avó e para os seus irmãos, falava: vocês não podem ficar dobrados diante dos vossos inimigos. A cerviz dos vossos inimigos, vocês têm que estar segurando nela e botar eles
ajoelhado para vocês, mas nunca vocês ajoelharam diante dos vossos inimigos. Então a nossa cerviz é o quê? Que não se dobra, que não se curva. Viram um milagre, viram o Eterno fazer milagre, mandar praga, abrir o mar e não se convertiam. Ele fala: vocês não se entregam a mim, vocês não conseguem compreender a minha santidade. Como vocês vão querer que eu vá à frente de vocês e tolerar toda essa profanação? Não é como. Aí ele fala: vai e fala para o povo, fala para eles que eu não vou. Aí ele vai falar: tu fala com eles, para todo mundo tirar os enfeites, para todo mundo se vestir de forma simples. Tira os atavios, que são os brincos, os colares, os cordões, as pulseiras, tira tudo, para que eu venha ver, na próxima vez que você vier aqui, o que eu venho de fazer com o povo. E ali, quando ele chega, o pessoal, todo mundo lá, alegre. Moisés, não veio nenhuma praga até agora, Deus não vai matar a gente. Só que quando ele chega com o semblante fechado, ele sobe lá na tribuna e fala para o pessoal: olha, os anciãos, tudo lá, o Eterno não vai no meio de Israel. Aí o semblante, todo mundo caiu. E eles falam: por quê? Por aí vocês dizem, e vocês perguntam por quê? Por causa da profanação. Ele pediu para que vocês tirem todos os adereços, todos os atavios, para que ele venha ver o que vai fazer conosco nos próximos dias. E ali, Moisés vai subir o monte mais uma vez, e todo o povo vai prantear, vai lamentar aquele pecado, as pessoas vão chorar, vão ter um tempo para se arrepender. E Deus vai receber Moisés novamente. Moisés, ele era um rabino. Não. Moisés era um rabino, não um sacerdote. Qual a diferença? Arão era sacerdote, não era? Arão que representava a Deus. Depois que Arão é consagrado, Deus não tinha mais obrigação de falar nada com Moisés, tinha que tratar agora do sacerdote. Moisés só era apenas um advogado. O rabino é um cargo que ele não é de sacerdote, ele é um cargo que ele é um jurista, a mesma coisa que um advogado. Mas por que o rabino hoje faz o serviço sacerdotal? Porque o templo lá em Jerusalém foi destruído. Então, quando nós saímos da Babilônia, foi dada uma ordem que todos os rabinos, todos os mestres que se encontravam na diáspora, poderiam agir como o Kohanim, que são os sacerdotes, até que se revelasse o tempo do Mashiach. Mashiach quer dizer o Messias. Enquanto não chegar a era messiânica, nós estaremos fazendo o ofício de sacerdote. Quando entrou a era messiânica, aí vai ter o sacerdote lá em Israel que ele vai ditar para o mundo todo. Enquanto isso não rola, nós temos a obrigação de fazer o serviço sacerdotal. Por isso que eu dou a bênção sacerdotal no final do culto, ela em hebraico. Por que em hebraico? Porque era dessa maneira que Arão abençoava o povo de Israel quando terminava o dia de sábado. E Moisés e seus filhos eram meros ajudadores do templo. Os filhos de Moisés, eles não vão lutar por vaga no templo do sacerdócio. Sacerdócios, filhos de Arão. Os filhos de Arão, descendência de Arão. Quer dizer, sacerdote araônico. E agora Moisés vai abrir um processo judicial. Quem sabe para que serve um processo judicial? Para julgar uma causa, né? Que você pode ser absolvido, você pode ser condenado. E agora vai abrir um processo. E o processo, Moisés, como um bom jurista, vai advogar a favor do povo de Israel. E olha o que Deus vai fazer com ele. Então, Moisés e a majestade do Eterno. Disse Moisés ao Todo-Poderoso: tu me fez dizer, tu me dizes, faz subir este povo, mas não me deixa conhecer quem iria enviar conosco. Disseste também que conheço-te pelo teu nome e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça perfeitamente, a fim de que ache graça aos teus olhos.
considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Eterno a Moisés: a minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste local, não nos faça subir deste lugar. Como saberá que achamos graça aos teus olhos, Eterno? Eu e o teu povo, ele fez uma pergunta: acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então o Eterno disse a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te, Todo-Poderoso, que me mostre a tua majestade. Respondeu o Eterno: farei passar a minha bondade diante de ti. Eu proclamarei o nome do Santo Todo-Poderoso, bendito seja. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivendo. Disse mais o Eterno: eis que há um lugar junto a mim, aqui perto, sobre uma rocha. Em cima dela se colocarás. Quando a minha majestade passar, eu porei numa fenda desta rocha e cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a minha mão, me verás pelas costas, mas não verás a minha face. Isso é forte. Isso é forte. Presença de Deus na terra. Sabe o que era a presença de Deus? Ele subia no monte, a glória de Deus já estava lá. Tipo um moinho no céu de luz descendo e materializava na frente dele. E sabe que dentro da luz, bispo, tinha um homem que ele ainda não tinha sido revelado para o mundo, porque ainda não era o tempo dele. Esse homem, só um que viu ele, face a face, e não morreu. Foi o pai de Moisés, Abraão. Abraão teve contato direto com Deus face a face. Não morreu. Mas eles também eram amigos, não eram? Mas também está dizendo aqui que eles são amigos. Só que a diferença de Abraão para Moisés é que Abraão viu a face de Deus na maré mansa. Ele foi com a majestade dele lá no encontro de Abraão, mas ele não foi com toda a glória. Ele deixou a majestade dele estacionada, mas ele foi com o mínimo do mínimo do mínimo e foi lá. E Abraão viu ele. Só que agora ele está mostrando a Moisés o poder e toda a majestade do santo. E Moisés ele fala: Eterno, tu não falou que achou graça aos meus olhos? Eu tenho mérito para contigo. E Deus ele fala para ele: sim, você tem. E por você ter crédito comigo, eu, por causa dos teus méritos, eu vou diante do povo de Israel. Sabe o que quer dizer? Se você tem méritos, créditos para com o Todo-Poderoso, você pode tirar de uma situação difícil os teus pares. Os teus parentes, teu vizinho, teu amigo, podem sair de uma situação ruim pela tua intercessão. Sabe por que Deus também deixa Moisés fazer essa intercessão? Para mostrar qual era o amor que ele tinha pelas ovelhas. Ele dava a vida pelas ovelhas. Foi por causa de uma ovelha que subiu para o monte, que ele não abandonou. O anjo, quando Deus ele chama lá o anjo para falar com Moisés na sarça, o Midrash, que é uma literatura judaica, diz que o anjo não queria descer, porque Moisés era assassino, que ele matou um homem. Aí Deus ele fala com o anjo: mas o homem que ele matou era idólatra. Ele fala: mas ele derramou sangue e eu não desço. Fala: vamos fazer uma aposta então. Se porventura eu desgarrar uma ovelha, essa ovelha subir, e ele vier, você desce e fala com ele. Agora, se ele abandonar essa ovelha, você vai estar livre desse trato. Aí, a ovelha sobe. A ovelha, sabe de quem era a ovelha? Do sogro de Moisés. Uma ovelha menos no meio de milhares faria diferença para Jetro? Moisés matou uma porque estava com fome, queria comer.
Só que ele era tão fiel para o ofício que ele exercia, que ele não deixou que a ovelha se perdesse. Ele subiu para pegar a ovelha. Quando ele chega lá para pegar a ovelha, a sarça já estava queimando desde meio-dia, já era 3 horas da tarde, já estava na hora de arrumar um abrigo para passar a noite, porque ele estava dia de viagem de Midian. E ele foi recolher as ovelhas, viu já no entardecer, a sarça está lá no pé do monte, tipo uma cachoeirinha, e ela não se consome. Que negócio é esse? Eu falei, já está queimando desde cedo, eu não me importei com isso, mas como a ovelha subiu, eu vou buscar a ovelha. Diz que ele pega a ovelha, bota ela no ombro, e ele passa a mão na cabeça dela e fala: olha, eu como seu cuidador, eu deveria saber que você estava sedenta. Olha o cuidado que ele teve. E ele pega e bota no ombro. Aí Deus, lá do alto céu, fala: agora você desce e fala com ele. Aí o anjo desceu e foi falar com ele. E falou para ele a missão. E o que Deus vai tratar com ele? Ele fala: olha, você se importou com uma ovelha que é do teu padrão. Israel é um rebanho que é meu. E como você foi cuidador dessa ovelha, hoje eu colocarei você como pastor do rebanho dos filhos de Abraão. E ele foi para a missão. Uma missão dura, que ele, em sua trajetória de vida, passa 40 anos sendo chicoteado, caluniado, pisoteado por um povo de dura serviço que não reconhece o trabalho pastoral que ele estava fazendo. E Deus fala para ele: vocês não te reconhecem como cuidador, imagina eu como Deus, se eles são de dura serviço. E mesmo assim ele não deixou que o rebanho se perdesse. Mesmo com essa dificuldade, com essa iminência destruição de Israel, ele não deixa. E ali ele vai dialogar com Deus e vai tocar no sentimento de Deus. Sabe que Deus tem um sentimento? Vocês sabem disso? Deus tem sentimento. Tem sentimento que ele falava: o teu povo, reconheça o teu povo na promessa de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele tocava na ferida. A ferida de Deus era a promessa que ele fez lá a Abraão. Olha, se passou 600 anos após a morte de Abraão, mas a promessa ainda continuava a mesma. E sabe por que a gente às vezes não conseguimos ganhar nossas bênçãos? Porque tem promessa que Deus fez lá atrás, e os anos se passou, a gente entrou aqui e saiu aqui, a gente não liga. E são promessas que estão estacionadas no mundo espiritual, que não tem tempo, que já era para receber, e nós não conseguimos receber porque a nossa dura cerviz não deixa reconhecer que o Todo-Poderoso estava pronto a ouvir. Ah, mas eu não posso questionar Deus, senão vou ser fulminado. Fala: Moisés fez o quê? Ele peitou Deus em vários momentos. Ele falou: Moisés, apagaria o nome dessa galera toda do livro da vida e vou fazer essa condenação. Eu falei: não, eu não quero. Risca meu nome junto com deles então. Se eu for para riscar, risca geral. Porque eu não quero. Eu quero do jeito que está. Se for desse jeito aí, Eterno, risca meu nome do livro da Bíblia. Olha, um homem para fazer um discurso desse, ele tem que ter peito, caráter, e tem que ter muita coragem. E Deus, todas as vezes que Moisés botou um processo para tramitar com ele, Moisés ganhou a causa. E aqui ele fala: Senhor, chegamos num momento crucial. Já estou terminando, não quero demorar, mas já estamos no fim. Esse processo vai ter um fim hoje, até. Não vamos deixar ele no arquivo. Eu quero ver a tua glória. Já que se reconciliamos, me mostra o que está oculto. Eu quero ver hoje a tua face. Ele vai falar para Moisés: Moisés, olha só, a minha face, você não vai poder me encarar. Você encara a luz. Quando eu me manifesto a você, você me vê em forma de luz. Você sabe que eu estou ali dentro, tem um ser, estava com um manto sobre a cabeça, ele não via a face, mas ele via esse homem brilhando, radiante. Você não vai ver diretamente a minha face. Mas tem uma rocha ali, você se coloca em cima da rocha. Por que a rocha? Porque a rocha era firmeza, inquebrável. Por isso que nós falamos: olha, o Eterno é a rocha da nossa salvação. O Eterno até nisso se preocupou com ele para ver a glória de Deus. Se coloca em cima da rocha. E ali, ele foi para cima da rocha e a minha bondade agora vai passar. E Deus vai fazer com que a glória dele passe
e ele vai botar a mão dele na frente, e ele vai passar, agora quando a minha glória passar diante de ti, eu vou tirar a minha mão, e você vai ver, sim, mas me verá de costas. E ali, Moisés foi para cima da rocha e viu o Todo-Poderoso de costas. E qual é a moral disso tudo? Diz que não chora não ama. Ele chorou e conseguiu a presença de Deus. Mas o argumento dele fala, sabe o que nós precisamos hoje? É a presença de Deus. Sabe o que hoje nos caracteriza como servos e como vencedores diante do mal? A presença de Deus está no nosso meio. Imagina se um anjo estivesse indo no meio de Israel. Nós queremos um anjo presente dentro do culto, não queremos? Mas a presença do Todo-Poderoso é indispensável. Nós não queremos um anjo nos guiando, nós queremos o eterno ele próprio. Nós não queremos nenhum anjo. Todos os anjos são poderosos e nos guardam, mas nós queremos a presença do Todo-Poderoso. Não se conforme com o pouco. Fala com Deus hoje. Se eu acho graça aos teus olhos, Todo-Poderoso, faça com que a tua presença vá diante de mim. O que vai nos garantir nesse mundo diferente de todos os povos da terra será a presença de Deus no nosso meio. Ela que vai nos caracterizar como realmente povo eleito. Porque se tu não fores conosco, eu digo isso para todos nós nessa noite. Se o Eterno não for, bispo, à nossa frente, tá bom, pastora Fabiana? Que não nos faça subir desse lugar. Que nos faça ficar estacionado. Pronto. Se não for para a nossa frente, nos deixe morando aqui nessas intermediações no deserto. E aqui todo mundo já vai morrer e vai acabar tudo. Agora, se for para prosperar, nos faça entrar na terra prometida. E hoje nós precisamos da presença do Eterno. Porque tem muitos locais aí, casas religiosas, que hoje tem outros deuses, mas não tem o Eterno. Da presença de Mamon, de Baal, de todos os deuses, menos o Eterno. O Eterno é o que nos importa aqui. Está no nosso meio. Se o Eterno estiver no nosso meio, tem ação do Espírito Santo. E se tem ação do Espírito Santo, pode ser que vai acontecer um milagre no tempo. Vai haver redenção, remissão, vai ter arrependimento, vai ter batismo, vai ter muitos milagres em nosso meio. A bênção de Deus vai invadir a casa e vai ser igual pancadaria em mãos. Todo mundo vai receber. Todo mundo vai conseguir as bênçãos do Todo-Poderoso. E assim, agradeço a oportunidade, que o Eterno me abençoar nossas vidas, Ele nos guardar, Ele nos voltar a cada dia para as maravilhas do nosso Deus. Para o Hashem, Berrakadosh Baruch, bendito é o Eterno que é bendito para sempre. Amém. Quem gostaria